Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para dar a minha aulinha, matar a saudade de vocês. E eu hoje tenho uma história para contar. Pois é, hoje a prof vai contar uma história bem legal. Como vocês sabem, a prof Rose gosta muito de contar histórias. Sabe, tem um dia, que é o dia 7 de setembro, que é um dia muito especial. E ele está chegando, está se aproximando. Pois é, meus amores, contando essa história, eu vou explicar por que esse dia é tão importante para nós. Bom, a história que eu vou contar é uma história sobre príncipes, princesas, sobre um reino muito distante daqui, sobre um rei e uma rainha, sobre muitas coisas. Então vamos lá? O prof vai começar a contar. Vamos contar a história da nossa terra, do nosso país, porque moramos num país chamado Brasil. Vamos saber essa história? Eu vou contar. Vamos lá? Há muitos anos atrás, muito tempo, antes mesmo da vovó, do vovô, de todo mundo nascer, e bastante tempo atrás, vivia num reino muito distante, um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa. Moravam lá e viviam felizes. Quando foi um dia, eles decidiram viajar para conhecer outras terras e foram de navio. E para chegar em outras terras, eles teriam que ir pelo mar navegando. E assim eles fizeram. Foi o rei, a rainha, toda a comitiva deles, o príncipe, a princesa e um monte de gente naquele navio. Eles foram viajar para uma terra muito distante. Viajaram por ali por muitos e muitos dias, até que avistaram uma terra. Bom, eles avistaram uma terra e chegaram lá na beiradinha da praia, ancoraram e acharam uma terra diferente, que era o Brasil. Naquele tempo ele nem era habitado, ele tinha só alguns nativos aqui da terra, como que eles chamam de índios hoje, já habitavam a terra aqui. Pois é, aí eles vieram para cá e começaram a descobrir muitas coisas que existiam por aqui, que lá no país dele, que era o Portugal, né, que era o reino deles lá, não tinha. Era muita variedade de plantas, eram umas águas muito limpas, né, muitos animais, acharam muita riqueza também aqui. Nossa, eles foram ficando e foram ficando. E daí eles pegavam as coisas que eles achavam aqui nessa terra e mandavam de navio lá para o reino deles. Eles achavam que aqui não era uma terra, era uma terra de ninguém, assim, sabe? Então daí, para eles era como se fosse uma descoberta de lá de Portugal, que era o reino deles. Então o rei e a rainha fizeram assim, construíram um grande palácio aqui, ficaram durante algum tempo. Aí o príncipe casou também, foi ficando por aqui. E aí o príncipe gostava muito de morar aqui. Ele fez muitas amizades, gostava muito de cavalgar pelos pastos verdejantes. Gostava das águas aqui, porque as águas daqui eram águas quentes, do clima, que era um clima assim bom, né? O ar era
muito pura, a natureza era muito linda. Bom, o príncipe gostava muito de morar aqui e fez bastante amigos, porque daí vieram muitas pessoas lá de Portugal para habitar aqui a nossa terra, que naquele tempo não se chamava Brasil ainda. Bom, na verdade, o Brasil ele foi se chamar assim um pouco depois. Bom, mas isso ainda vocês vão aprender e não vou falar disso hoje. Bom, como a prof estava dizendo, o rei e a rainha viveram aqui durante algum tempo, eles cansaram de morar aqui, não queriam mais morar aqui e voltar lá para o reino deles que era Portugal. Foram de novo viajando de barquinho e daí eles queriam que o Pedro, que era o príncipe, o filho deles, fosse morar lá com eles. Mas o Pedro não queria, o Pedro queria ficar aqui. Ele gostou muito de morar aqui. Bom, aí passou. Quando foi um dia, o rei, ele mandou uma carta que exigia que Dom Pedro, que era o príncipe, o filho dele, voltasse lá para o reino. Porque, na verdade, todo rei ele tem que ter um substituto no reino dele, né? Depois do pai vem o príncipe que vai ser rei. Mas Dom Pedro não queria ser rei lá. Ele queria ficar aqui. Bom, ele conversou com alguns amigos, falou com a esposa dele, que era a princesa. Ela também disse, Pedro, acho que a gente não deve voltar para lá, né? Devemos ficar aqui. O nome da esposa dele era Maria Leopoldina. E daí o Pedro pensou e decidiu que ele não ia que ele não ia embora, ele ia ficar aqui, ia fazer o reino dele aqui mesmo. Bom, isso não foi fácil, sabe? Ele teve que reunir alguns amigos para apoiarem ele. E um dia ele pegou e disse que ia ficar aqui. Mandou dizer que ele não ia sair daqui. Um certo dia, Dom Pedro reuniu a tropa dele, né? E foi lá nas margens do rio Ipiranga. E lá ele disse, diga ao povo que eu vou ficar aqui e vou tornar esse país um país independente. E foi lá que ele disse, independência para o Brasil. Levantou a espada dele lá. Naquele tempo eles andavam com espadas, os soldados, a guarda real do príncipe, do rei, né? Então ele pegou uma espada dele, né? Levantou assim. Eu declaro a independência do Brasil. Que tinha que ser independente o Brasil. E a partir daquele momento, houve muita discussão, muita coisa. Mas daquele momento para frente, o Brasil virou um reino separado lá de Portugal. E aí o Dom Pedro, ele começou a cuidar mais do nosso país. Nosso país virou o Brasil, porque aqui naquela época tinha muitas árvores. E tinha uma árvore que ela era como brasa, sabe? Ela tinha uma cor avermelhada e eles chamavam de pau-brasil, né? Porque era pau-brasa, que era a cor da brasa, e daí que surgiu o nome Brasil aqui para o nosso país. Bom, mas isso é uma história muito complicada que vai ficar para outro dia. Bom, a prof só veio contar a história do nosso país. Então, a partir daí, o rei passou a ter os seus filhos, começou a reinar aqui, foi construindo estradas, foi vivendo uma vida feliz, né? Bom, mas assim, para um reino, para um país, tinha que ter uma bandeira. Então, ele consultou lá umas pessoas e que ele queria que fizesse uma bandeira para o Brasil, porque todos os países têm uma bandeira. Então, daí o Pedro pegou e resolveu fazer uma bandeira para o Brasil. Então, uma bandeira, ela tem que ter tudo a ver com o país. Então, eles criaram a bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil,
é assim, meus amores, ó. Verde, que representa as matas, os nossos verdes. O amarelo, que representa muitas riquezas. E o azul, que é o nosso céu muito estrelado. Um céu bonito, azulado, que só aqui no Brasil a gente tem. O mais lindo desse mundo, né? E foi assim que eles criaram a nossa bandeira. Ela tem esse formato e ela tem essas cores. Bom, eles também precisavam criar um outro símbolo para o nosso país. E esse era o hino. Então, eles fizeram também uma cantiga, um hino, que falava da história do nosso país. Só um pouquinho que a prof tem que arrumar aqui, tá? É que eu tô gravando aqui. Ih, é tão difícil gravar, às vezes dá uns probleminhas assim. Mas vai ficar tudo certo. Só um pouquinho, tá? Ó, como eu ia dizendo, eles tiveram que criar um hino para o Brasil, porque o Brasil precisava também de uma cantiga, de um hino. Então eles fizeram o hino do Brasil. Vou botar para vocês ouvir um pouquinho. Olha só, é muito bonito, ó. Vai começar, já vou mostrar para vocês. Muito bonito o hino do Brasil. Bom, é um hino que conta toda a história do nosso país. É muito legal a história do nosso Brasil, do nosso país. A prof vai colocar um pouquinho para vocês verem a historinha do nosso hino, tá? Olha só. E conta a história, né? Que Dom Pedro foi lá no Rio Ipiranga e lá ele declarou a independência do Brasil. Bom, como eu tinha falado para vocês, a música tinha que contar sobre o Brasil, né? Bom, a prof também vai ensinar vocês a fazer uma bandeirinha do Brasil. Como eu ia dizendo para vocês, não é fácil fazer uma bandeira do Brasil, é muito difícil para as crianças fazerem uma bandeira do Brasil. Bom, para isso eu tive que usar toda a minha criatividade para fazer uma bandeira diferente. Já fiz uma aqui, vou mostrar para vocês, olha. A gente vai fazer junto, passo a passo. Mas antes eu preciso explicar uma coisa que eu falei ali na minha historinha, que o Brasil precisava ser independente. Mas eu não expliquei para as crianças, para vocês, meus amores, o que quer dizer ser independente. Ser independente quer dizer que não depende de ninguém. Então, o Brasil ele precisava ser independente, não depender mais de Portugal. Como assim, professora? É assim, uma pessoa que é independente, ela não depende mais de ninguém para fazer nada. Você, quando vai ao banheiro, se você vai sozinha, não precisa da ajuda da mamãe, você é independente já. Já consegue ir no banheiro sozinha, é uma pessoa independente. Se você, nesse sentido, claro, já consegue comer sozinha, você é independente para fazer isso. Ou se você só consegue ir no banheiro com a sua mamãe, você é dependente dela. Entendeu? Então o Brasil ele precisava ser
independente do reino de Portugal. Ele tinha que ser dependente só dele mesmo, conseguir fazer tudo sozinho, sem depender do reino de Portugal. Então, a partir daquele momento, o nosso príncipe, o príncipe Dom Pedro, ele teve que governar sozinho, resolver os problemas que aqui existiam sozinho, sem ajuda do rei, do seu pai, do reino de Portugal. E isso foi bem difícil para ele, mas ele fez, porque o povo estava pedindo que ele fizesse isso, então ele fez. E foi uma história muito legal, de muitas aventuras, né? Que se a gente estivesse juntos, eu ia contar cada dia um pedacinho, mas hoje a nossa aula não dá para ser tão longa assim. Então a prof vai ensinar como é que faz a bandeirinha, vamos lá? Vamos precisar de uma folha de papel, da ajuda da mamãe ou de algum adulto que esteja com vocês, das cores da nossa bandeira, que é verde, amarelo e azul de anil, tinta guache. Vocês vão precisar do dedinho de vocês, como eu já disse, da mamãe ou de algum adulto para ajudar você. Você vai precisar também de uma tampinha assim, ó, para fazer um círculo no centro da folha, para nós desenharmos a nossa bandeira. Então, eu vou abaixar aqui e vou mostrar para vocês o passo a passo, como é que a gente vai fazer a nossa bandeirinha, tá certo? Então, olha só, a prof vai ensinar a fazer a bandeirinha do Brasil, ok? Então, olha só, primeiro a gente precisa desenhar, né? A nossa bandeira vai ser a folhinha aqui, certo? Ó, então, você vai colocar bem no centro esse círculo aqui que vai ser a bolinha. Vai precisar de um lápis também, que eu esqueci de falar. Você vai precisar de um lápis para circular aqui em torno para fazer o círculo, para ficar certinho, tá bom? Você vai contornar assim a tampinha. Você vai precisar da ajuda da mamãe, certo? Bom, então aqui a gente vai fazer bem fácil. Vamos usar o amarelo. É muito difícil para uma criança fazer uma bandeira. Eu lembro que quando eu estava lá no primeiro, na segunda série, para mim era muito difícil. Eu levava muitas aulas para pintar uma bandeira. Imagine para uma criança de 3, 4 anos, né? Então a gente vai usar a nossa criatividade para fazer uma bandeira bem diferente. Vamos usar o dedinho e a gente vai puxar assim, ó, tipo uns rainhos, como se fosse um sol, né? Porque o amarelo, além das riquezas, ele também representa o nosso sol, que é muito bonito, radiante, né? Então, a gente vai fazer aquela parte da bandeira que é meio triangulada, assim, sabe? Com o dedinho, assim. A mamãe vai ajudar, né? É só chegar na beiradinha do círculo e puxar, ó. Tá vendo? Olha só. Tá vendo só? Bem legal, né? Você vai pintar, né? Ó. Vai puxando com o dedinho assim, ó. Muito fácil, né? De fazer essa bandeira. Muito legal. Você senta aí na cadeirinha, a mamãe vai ajudando. Você vai usar o seu dedinho, certo? Para fazer esses risquinhos assim, ó. Ó, a gente vai desenhar essa parte da bandeira, do centro da bandeira, certo? Bom, depois de fazer isso, a gente vai fazer o centro aqui, tá? Bom, aqui no centro, como eu disse para vocês, a gente vai fazer do azul, que é a cor do nosso céu de anil. Céu estrelado, céu bonito, né? Com o dedinho também, tá, gente? Ó, só vamos, ó,
encosta, encosta, deixa ali um espacinho para escrever ordem e progresso aqui no meio, depois de seca. Na outra bandeira eu fiz. Então, aqui no meio, vocês vão escrever ordem e progresso. Essa parte aqui é de azul, tá? Se você quiser pintar com o dedinho, assim, o círculo também pode, mas eu achei legal assim, vou fazer assim, tá? Bom, agora tem a outra parte da bandeira, que é verde, e a gente vai fazer também com o dedinho, tá? É só pressionar o dedinho e colocar no papel, assim, ó. Vamos pintar tudo, tudo, tudo. Vai ficar muito bonita a nossa bandeira. Então, aqui a gente vai fazer o verde das matas, das nossas florestas, que é a cor da nossa bandeira. Verde, amarelo, azul e branco. Tá bom, gente? Branco é essa parte aqui, né? Essa parte aqui, ó. Isso. Então, daí a mamãe vai ajudar e você vai fazer assim. Muito fácil. Vai ficar bem bonito, bem diferente. Uma bandeira diferente, porque, ó, além de a gente estar trabalhando a data comemorativa, a gente também tá aprendendo as cores da bandeira, né? O símbolo, que é um símbolo da nossa pátria, a bandeira, né? Pessoal, a data que a gente está falando é 7 de setembro, que é uma data muito especial, que comemoramos a independência do nosso Brasil, o nosso país. Se um dia alguém perguntar para você onde é que você mora, eu moro no Brasil. Aí se perguntar a cidade, aí não, né? Mas se for o país, aí é o Brasil. Então, aí se for a cidade, é a cidade de Araranguá, né? Mas o país, a cidade está dentro do país, que é bem maior, né? Que é todo o território nacional. Bom, então vai ficar assim. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a minha bandeira aqui, tá? Olha só. Olha só a minha bandeira. Olha só como é que ficou a minha bandeira, olha. Deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês aqui, certinho. Pessoal, aqui está a minha bandeira. Você vai fazer com a sua criança em casa. Muito fácil, muito prático de fazer, certo? E o dia que a gente está comemorando é o Dia da Pátria. Bom, eu tenho que me despedir agora. Tchau, crianças. Beijo. Até outro dia.